Atenção pessoal, a partir de agora a gente vai trabalhar o descritor de número 2 e ele está aí na sua tela, vamos ver o que ele exige da gente, ok? Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Pede aquela parte mais de coesão textual, né? Aquela parte mais detalhada dentro de um texto. Vamos para a questão? Simbora, nós temos aí o texto para a questão de número 1, de olho na sua tela. Dom Casmurro, um fragmento do romance do escritor brasileiro, escritor carioca Machado de Assis, um clássico de nossa literatura, né? Vamos ler. Dom Casmurro. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conhecia de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha que, afinal, pegou. Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro daqui até o final do livro, vai ser este mesmo. Antes da gente responder essa questão, algumas observações, como eu havia dito no começo. Trecho do romance Dom Casmurro é logo no início do livro, quando o narrador ele explica, o motivo da obra, o motivo do título da obra. Isso aí é inclusive um recurso metalinguístico, muito característico da obra de Machado de Assis. Ele falar com o leitor do texto. Lembrando que estamos falando de uma obra do realismo brasileiro, um movimento artístico ali do século XIX, uma escola literária ali do século XIX, que traz uma visão crítica da sociedade. Vamos para a questão? Vamos lá? O grande gênio Machado de Assis. Olha lá. No trecho, que afinal pegou. O pronome destacado refere-se a qual palavra? Atenção. Olha lá, o que? Vamos voltar lá no texto, dá uma olhada. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Alcunha é sinônimo de apelido, uma espécie de apelido. Então, quando você olha no texto, olha, aquele que ali, ele é um pronome que retoma um termo anterior. Que termo é esse? Tá ali na cara, gente? Tá na nossa frente. A palavra alcunha. Então a resposta certa, letra A, pronome relativo, aquele que faz uma retomada, o uso desse que aí enquanto pronome relativo. Lembrando que o pronome é aquela classe gramatical variável que acompanha ou substitui os nomes, ok? Pronome relativo, substituindo aí, retomando aí, a palavra alcunha, resposta certa, letra A. Vamos para o próximo? Ainda no descritor de número 2, nós temos aí, leia o texto abaixo, capítulo 119. Olha lá, quero deixar aqui, entre parênteses, meia dúzia de máximas das muitas que escrevi por esse tempo. São bocejos de enfado, podem servir de epígrafe e discursos sem assunto. Suporta-se com paciência a cólica do próximo. Matamos o tempo nos enterra. Um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria diminuto se todos andassem de carruagem. Crê em ti, mas nem sempre duvides dos outros. Não se compreende que um botucudo fure o beiço para enfeitá-lo com um pedaço de pau. Esta reflexão é de um joalheiro. Não te irrites se te pagarem mal um benefício. Antes cair das nuvens que de um terceiro andar. E aí a gente tem um outro trecho de um outro romance de Machado de Assis. O clássico Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro que vem dar um pontapé inicial
né, didaticamente falando, claro, a temática do realismo no Brasil, né? É a trilogia, a tríade machadiana, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e o que a gente leu anteriormente, Dom Casmurro. De olho na questão, olha lá, número 2, no trecho, para enfeitá-lo. Mais uma vez a gente tem uso do pronome, ó. O pronome destacado substitui o termo, vamos ver? Ó, não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo. Enfeitar o quê? Obviamente, resposta certa, letra A, exatamente, enfeitar o beiço. Esse lo aí, retomando, nesse pronome aí, retomando o termo anterior, a palavra beiço. E ali, questão 3, ainda no descritor de número 2. Vamos dar uma olhada? Leia o texto abaixo, de olho na sua tela. Maneira de amar. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra na ocasião devida. E aí a gente muda, né? Já vai para um outro escritor, agora do modernismo brasileiro, da segunda fase do modernismo, que é o mineiro, o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Vamos ver o que a questão pede? As provas do SAEB, elas cobram muito da gente, esses escritores, geralmente em textos cujo gênero é o jornalístico, né, como a gente já tinha visto, e textos literários. O SAEB gosta muito de mexer com textos da literatura. Vamos lá? Nesse texto, no trecho, escutando o que lhe confiava um gerânio. Mais uma questão envolvendo o uso dos pronomes, ó. O pronome destacado refere-se a... Olha lá, a dica que eu vou te dar. Esse li aí, ele sempre vai aparecer quando tiver a função de objeto indireto. Vamos lembrar daquela dica lá do objeto direto, do objeto indireto. Então, quando eu digo escutando o que lhe confiava um gerânio, olha lá, só é ir para a primeira parte do texto. Ó. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. Perceba, o gerânio confia algo a alguém. Percebe? A esse alguém que o gerânio confia algo é representado por aquele pronome ali, ó, pelo li, pelo objeto indireto lá, ó. Então vamos ver? Olha lá, escutando o que lhe confiava um gerânio. O gerânio, como eu já tinha dito, confia algo a alguém, diz algo a alguém. E a quem é que, metaforicamente falando, claro, né? O gerânio confia algo. Letra A, a cravina. Letra B, ao jardineiro. Letra C, ao girassol. Ou a letra D, a natureza. Ou ainda a letra E, a terra. E aí, voltando lá, a gente vê, ó. Lhe confiava um gerânio. Resposta certa, letra B, ao jardineiro. Esse li aí é justamente a relação ao jardineiro.